Vamos falar de um acordo, um papel assinado há mais de 500 anos que, literalmente, dividiu o mundo ao meio e mudou o mapa para sempre. Esta é a história do Tratado de Tordesilhas. Olhem bem para o mapa da América do Sul. Há ali uma coisa que salta logo à vista, não é? Um país gigante, o Brasil, a falar português, rodeado por todo o lado por países que falam espanhol. Porquê? Bem, a resposta, acreditem ou não, está numa linha, uma linha imaginária desenhada num mapa há séculos, muito antes de qualquer um destes países quer sonhar em existir. Ok, então para desvendar este mistério temos de fazer uma viagem no tempo. Vamos lá recuar até ao finalzinho do século XV, estamos em plena era dos descobrimentos. Imaginem o cenário. Naquela altura, Portugal e Espanha eram basicamente os dois grandes gigantes dos oceanos. Eram rivais? Portugal dominava a navegação no Atlântico. O grande objetivo era encontrar um caminho marítimo para a Ásia, contornando a África. Já a Espanha, que não queria ficar para trás, decidiu apostar numa ideia, digamos, mais arriscada. Financiar um tal de Cristóvão Colombo para navegar para o oeste, a ver se chegava à Ânsia por outro lado. Claro que estas viagens épicas não se faziam só com coragem. Foi preciso uma autêntica revolução tecnológica. Estamos a falar de instrumentos como o astrolábio, que ajudava a saber onde estavam através das estrelas, a bússola, para não se perderem, e, claro, os navios. As famosas caravelas, que eram mais rápidas, mais ágeis, perfeitas para se aventurarem em mares que ninguém conhecia. E pronto, chegamos ao momento em que tudo, mas tudo mesmo, muda. 1492. Colombo e a sua tripulação chegam à América. O problema? Ele estava convencido que tinha chegado à Ásia. E como esta descoberta foi feita para a coroa de Espanha, instalou-se o caos. Portugal e Espanha entraram em rota de colisão. A pergunta era simples e explosiva. Afinal, de quem eram estas terras? A tensão estava a aumentar e uma guerra parecia iminente. Para evitar o pior, os dois reinos, ambos católicos, decidiram recorrer ao árbitro mais poderoso da época. Quem? O Papa, claro. E o Papa agiu. Em 1493, através de um documento oficial chamado Bula Intercoetra, ele literalmente pegou no mapa e traçou uma linha. A linha ficava a 100 léguas a oeste das Ilhas de Cabo Verde. A regra era simples. Tudo o que ficasse a oeste da linha era de Espanha. Tudo o que ficasse a leste era de Portugal. Problema resolvido? Nem por isso. Portugal olhou para aquele mapa e disse logo: não, obrigado. O rei português, Dom João II, que era um estratega muito astuto, percebeu imediatamente que aquele acordo era péssimo para Portugal. Aquela linha estava demasiado perto da África e atrapalhava as rotas de navegação que eram vitais para chegar à Índia. E, quem sabe, talvez ele já desconfiasse que havia mais terra para descobrir um pouco mais para o oeste. Ok, pausa rápida para um detalhe técnico, mas que é super importante. Estamos a falar de léguas. O que é uma légua, afinal? Pensem nisto, é uma unidade de medida antiga, da mesma forma que hoje usamos quilómetros para medir as distâncias. Naquela altura, no mar, mediam-se as viagens em léguas. É fundamental perceber isto para entendermos a discussão que se seguiu. Então, vamos recapitular o que aconteceu. 1493. O Papa desenha a linha a 100 léguas. Portugal bate o pé e diz que não. Resultado, os dois países tiveram que se sentar à mesa para negociar diretamente, sem intermediários. E foi isso que aconteceu em 1494, numa pequena cidade em Espanha chamada Tordesilhas. Ali, os diplomatas chegaram a um novo acordo. E aqui está a grande mudança, o ponto decisivo de toda esta história. A nova linha não ficou a 100, mas sim a 370 léguas a oeste de Cabo Verde. Foi uma vitória diplomática gigantesca para Portugal e essa decisão, essa simples mudança no mapa, iria definir o futuro de todo um continente. Certo, agora que temos a linha traçada, vamos ver qual foi o impacto real disto no terreno. Sobretudo na América, um continente que na altura os europeus mal conheciam. Se olharmos para o resultado imediato, parece que a Espanha ganhou a loteria. Ficou com quase todo o continente americano, onde mais tarde encontrou civilizações riquíssimas com montanhas de ouro e prata. E Portugal? Bem, Portugal ficou com o que parecia ser apenas um cantinho da América do Sul. A prioridade ali, no início, era explorar recursos naturais, como uma madeira muito valiosa chamada pau-brasil. E é aqui que tudo faz sentido. Foi precisamente por terem empurrado linha para as 370 léguas que a costa do futuro Brasil ficou do lado português do mapa. E o mais incrível disto tudo é que isto foi decidido em 1494, 6 anos antes de Pedro Álvares Cabral ter chegado oficialmente àquela terra em 1500. Ou seja, o Tratado de Tordesilhas, na prática, deu o Brasil a Portugal antes mesmo de os portugueses saberem que ele existia.
Ok, Portugal e Espanha estavam felizes com o seu acordo, mas e o resto do mundo? Como devem calcular, a ideia de dois países chegarem a dizerem "o mundo é nosso" não foi muito bem recebida. Países como a França, a Inglaterra, a Holanda não iam assistir a tudo isto em silêncio. A melhor forma de resumir a reação dos outros países é, talvez, através de uma frase famosa do rei de França da altura, Francisco I. Ele disse de forma muito irónica: "Gostaria de ver a cláusula no testamento de Adão que me exclui da minha parte do mundo." O que é que ele queria dizer com isto? Basicamente estava a perguntar com que direito é que Portugal e Espanha, com a bênção do Papa, decidem quem fica com o quê no mundo inteiro. E a reação não foi só com palavras. Na prática, o que é que eles fizeram? Bem, primeiro ignoraram completamente o tratado. Simplesmente fingiram que não existia. Depois, começaram as suas próprias expedições. E mais, financiaram piratas e corsários para atacar os navios portugueses e espanhóis. E claro, começaram a fundar as suas próprias colónias, ocupando as terras que supostamente não lhes pertenciam, especialmente na América do Norte. Apesar de toda esta contestação e de o tratado ter acabado por se tornar obsoleto, o seu impacto, esse foi duradouro. As suas consequências ainda são bem visíveis hoje em dia. Vamos ver como? Então, como é que esta linha desapareceu? Foram várias coisas. Primeiro, entre 1580 e 1640, Portugal e Espanha foram governados pelo mesmo rei, na chamada União Ibérica. De repente, a linha que os separava deixou de fazer sentido. Nessa altura, os colonos portugueses no Brasil, os famosos bandeirantes, aproveitaram e expandiram-se imenso para o interior, ignorando completamente a velha fronteira do tratado. Mais tarde, já no século XVIII, novos acordos, como o Tratado de Madrid, vieram basicamente oficializar a realidade no terreno. A regra passou a ser uti possidetis, uma expressão em latim que significa, de forma simples, quem ocupa é o dono. E o resultado final de tudo isto está bem à nossa frente. É um legado que se ouve. As decisões tomadas nessa altura por Portugal e Espanha e a reação de outros países como a França acabaram por desenhar o mapa linguístico do mundo. Hoje, temos centenas de milhões de pessoas a falar espanhol, português ou francês em vários continentes. E tudo começou com esta corrida aos oceanos. E assim, voltamos à nossa pergunta do início. Por que é que o Brasil fala português? A resposta agora é clara. É por causa de uma linha negociada e desenhada no mapa em 1494, que por uma margem de 270 léguas, colocou a costa do Brasil do lado português do mundo. Isto deixa-nos a pensar, não é? O Tratado de Tordesilhas foi uma linha que mudou o mundo. Fica a pergunta: que outras linhas invisíveis, desenhadas há séculos por reis, diplomatas ou generais, continuam ainda hoje a definir a forma como o nosso mundo está organizado?